Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, nossa quarta-feira, nossa noite de estudo da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como nós tínhamos falado na semana passada, e até eu esqueci desse detalhe, mas nas outras semanas nós tínhamos falado que seria uma noite onde poderíamos abrir para perguntas a respeito da doutrina espírita, evidentemente. Mas, então, as perguntas hoje, nós temos o André, o Orlando, que já chegou também, para participar das respostas. A Orlando está dando tchauzinho lá atrás. Então, para participar das respostas. Se não houverem perguntas suficientes para o nosso tempo, vamos caminhar no Evangelho ali, naquela parte a respeito da doutrina de Sócrates e Platão, que nós paramos exatamente aí, certo? Vamos fazer nossa prece e depois então nós continuamos a nossa jornada de estudos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça em nossas almas, Pai, a fé e a esperança, para que continuemos a jornada convictos que o bem é sempre o destino final de todas as criaturas. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, deixe só organizar um pouquinho a nossa telinha aqui para o Face, senão o pessoal do Face fica vendo a gente enviesado. Aberto para perguntas. 3 para responder. Alguém, alguma coisa, há um microfone. Se não quiser usar o microfone, o salão tem um som bom, dá bem para ouvir. Alguma coisa, gente? Posso fazer uma pergunta para animar? Claro, pode. Posso? Então, se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu passo. Isso. Como é que fala? Universitários? Boa noite a todos. Queria perguntar a você, Marina, assim, a diferença entre obra espírita e obra mediúnica. Ok. Por que na pergunta? Tem uma enxurrada de coisas que são mediúnicas e que são falsamente taxadas como espíritas. Então, qual é a diferença? A questão, bem, nós temos como obras básicas do Espiritismo as obras que nós consideramos como obras da codificação espírita. Então foram aquelas que Kardec trouxe à luz do mundo, através de médiuns com espíritos responsáveis que trouxeram a base da filosofia, da ciência, da experimentação espírita, né? Então tudo isso e da questão moral, ética e religiosa. Tudo isso faz a base da doutrina espírita. E eu gosto muito, nós montamos uma palestra muito interessante, que são as revelações de Chico Xavier. Porque nós vamos ver que Kardec levou todo esse ensinamento até um trecho da história. Trouxe a luz, trouxe toda a possibilidade. Quando chega Chico, a partir ali dos seus 21 anos de idade, então 1931, quando ele está fazendo essa idade e lança o Parnaso de Além-Túmulo, Chico Xavier começa a trazer as obras mediúnicas espíritas. Porque mediunidade não é uma faculdade do espírita, ela é uma faculdade do espírito aqui, né, de todos nós espíritos, seja encarnado ou desencarnado, porque a mediunidade continua, estruturas do perispírito continuam atuando. Então ela é da espécie humana, não importa religião, filosofia, ciência, cor, raça, conta bancária, nada disso importa, ela é da espécie humana. Então quando nós temos uma obra mediúnica espírita, nós temos uma obra que foi trazida via mediúnica, seja psicográfica, psicofônica ou qualquer outra formatação, porém com conteúdo pertinente àquilo que a doutrina espírita traz como base. Chico veio revelar esse mundo espiritual pelos caminhos
que a doutrina espírita ensina em O Livro dos Médiuns, em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na prática da caridade. Então, toda a sua obra é um contínuo ou uma exemplificação de tudo que está contido na codificação. E outros autores, outros médiuns que trouxeram obras para nós de peso, mesmo já à época de Kardec, como nosso tempo contemporâneo. Acontece que vem lá, obra mediúnica escrita na capa de um livro, e você abre e é uma viagem, né? O conteúdo da doutrina espírita, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que a doutrina espírita traz como base filosófica, doutrinária, não passou nem perto. É um punhado de coisa, tem animismo, tem fantasia, tem interesses, tem tudo. E tem mesmo mediunidade atuante, porém não tem espíritos que mereçam o crédito de espíritos superiores. Então nós temos que ter cuidado. Eu acredito que todo livro é um livro mediúnico. O autor, mesmo que seja um livro de pesquisa, o autor fez lá uma pesquisa, é um trabalho, um TCC, que ele vai entregar. Ele tem lá uma linha de pesquisa, mas ele vai sendo inspirado no caminho e vai se calçando em outros, para compor o texto que ele quer passar. Então nós vamos ter sempre a mediunidade funcionando, essa de inspiração, de intuição. Então, a mediunidade independe da questão religiosa, da questão ética e da questão moral. Ela funciona o tempo inteiro. Então, por isso que nós vamos ter essa enxurrada, como temos, de obras mediúnicas, mas que não são espíritas. Se queremos obras mediúnicas espíritas, nós temos que ser bem criteriosos naquilo que está ali trazido, se tem fundamento com os ensinos da doutrina espírita. Aí a gente aceita. No mais, a gente deixa de ladinho e que o povo aproveite da forma que entender melhor, né? Nós não podemos... Liberdade de expressão. Né? Liberdade. Pelo menos entre nós. Nós temos que dar o direito de liberdade de expressão a todo mundo, né? Não fazer barreiras por nada. Não nos agrada, não atinge o nosso objetivo, não é do nosso interesse, não segue a nossa linha de raciocínio, nem por isso vamos, de alguma forma, criticar. Mas trazer para o movimento espírita, não. No movimento espírita, o que é condizente é aquilo que for conforme os ensinamentos da doutrina espírita. Aí sim, querendo introduzir coisas que não têm a ver com a doutrina dentro do movimento, nós estamos falseando aquilo que os espíritos superiores nos pediram para realizar. Certo? Marina. Oi. Vamos lá, olha, o pessoal tá aí na É só para pergunta. acrescentar o que na pergunta. Eu não me lembro o nome do livro que eu li, mas nesse livro não só falava que todos os livros são medianizados, mas também fala, por exemplo, assim, nesse livro que eu li, que os pastores, quando estão fazendo coisa, estão medianizados, quando o padre está fazendo medianizado, as músicas que eles fazem, tudo é através da mediunidade. Exatamente lá no final fala que nós, espíritos, temos muito cuidado com as palavras contidas nas exposições, nas músicas e nos livros. É porque, Isabel, a questão é aquilo, a nossa fala ou a nossa escrita é uma expressão do pensamento. Sim. Estamos vestindo o pensamento com palavras, escritas ou orais, não importa. E o pensamento é o nosso ponto de ligação com outros pensamentos, outras mentes, né? Nós sabemos hoje daquela esfera que existe na Terra, que é denominada atualmente noosfera, que é a esfera dos pensamentos. É uma esfera constituída, quer dizer, é uma camada, vamos dizer assim, onde os pensamentos estão vibrando ali, estão vivos. Quem acessa tal caminho, capta uma enxurrada de pensamentos. Quem acessa o outro, capta outra enxurrada de pensamentos.
É interessante quando nós vemos alguns espíritos ou alguma informação, mesmo no livro dos espíritos, dizer que os espíritos irradiam o seu pensamento. Eu tive uma certa dificuldade para entender o que era essa história de irradiar o pensamento. Meu Deus, como é que é isso, né? Como é que isso funciona? Os espíritos irradiam o seu pensamento. Ele não precisa estar num lugar específico para que o pensamento dele seja revelado. De onde ele está, ele irradia para muitos pontos. O que é isso? É o campo mental. Ele joga a informação, o seu pensamento, como uma antena de uma televisão, de uma rádio, no ar. Quem sintonizar ali, capta o programa que está passando. Capta o canal, capta o programa, capta o acontecimento. Então, a esfera do pensamento está contendo tudo isso. Cada um que acesse, independente, como dissemos, de religião, de status, de qualquer coisa, se é um ser pensante, ele vai acessar alguma frequência dessa esfera, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua vontade, com aquilo que é o foco do pensamento dele, ele vai fazer o link, é canal, eu estou selecionando, eu quero ver esporte, eu vou no canal de esporte, eu quero ver um filme, eu vou buscar um canal de filmes. Então nós selecionamos, mesma coisa para essas informações. E quando nós vamos escrever ou falar, trazer alguma coisa, alguma mensagem, vestindo o nosso pensamento com as nossas palavras, o nosso pensamento está misturado com aqueles que estão na mesma faixa vibratória. Então, a mediunidade, por isso que ela independe de qualquer coisa, todos estão mediunizados quando estão usando a palavra, da forma que for, quando estão agindo, quando estão ou interagindo com os outros. Sempre nós estaremos assistidos, amparados, intuídos, inspirados. Então, há uma questão dos livros bíblicos, onde a Bíblia Católica tem uma quantidade de livros que a compõem. A Bíblia Protestante tem outra quantidade, é menor. Faltam livros na Bíblia Protestante que não estão e que na Bíblia Católica tem. Por que esses livros não estão na Bíblia Protestante e estão na Bíblia Católica? Porque os protestantes acham que aqueles livros que foram omitidos ali são livros que não foram inspirados. Que todos os outros são livros inspirados. Inspirado por quê? De onde veio a ideia? De onde veio a revelação? De onde veio aquilo que está registrado? Então, aquilo que eles acharam que era, vamos agora colocar a palavra, o anímico, achavam que era 100% anímico, o que significa dizer é da própria pessoa, de lavra própria, né? Sem interferência, que eu acho que não existe esse animismo 100%, nós estamos o tempo todo interagindo, então, por conta disso, eles tiraram. Então, veja, tudo está ali, nós estamos mergulhados. Agora, é condizente com os pilares da doutrina espírita, com os dogmas que ela abraça? Se não é, não nos interessa. Pode interessar outra pessoa, ser agradável a ela, atender o seu próprio pensamento, o seu jeito de viver, mas nós, se nos dizemos espíritas, temos a regrinha ali, os parâmetros para seguir. Algo mais, gente? E olha, tem os dois para responder, não sou só eu não, hein? Pode dirigir a pergunta para o Orlando ou para o André, tá tranquilo. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Fenômenos espíritas, a gente vê que desde que o mundo sempre existiu, né? A Bíblia está cheia, como você mesmo falou. Quando Kardec codificou, escreveu os livros dele, em 1864, se não me engano, as religiões africanas já existiam, que os escravos já estavam sendo levados para o mundo todo. Né? Eles também são religiões cheias de manifestações de espíritos. Né? Nos dias de hoje, todas são tratadas como espiritismo ou somente a codificação? Pelos espíritas? Nós temos Umbanda, temos... Não, eu sei, eu estou perguntando se a sua pergunta diz assim, estão todos sendo tratados como espírita pelos espíritas ou pelo leigo, vamos dizer? No geral. No geral. Então vamos lá. Nós temos religiões primitivistas na Terra, né? Aquelas primeiras que surgiram.
Todas as religiões, sem exceção, têm os seus fenômenos mediúnicos ali inseridos, têm seus mitos, seus ritos por conta disso. Sempre, desde o homem primitivo. E o berço da humanidade, a África, muito anterior à Europa de Kardec, claro, que eles tinham todo o seu tratado, todo o seu panteão de deuses, de relacionamento com o transcendente, com aquilo que é da espiritualidade. E claro, de um país para outro, especialmente quando as nossas barreiras foram quebradas e a interação entre os povos se tornou maior, né? Aí houve esse trânsito, podendo levar para um lado e outro a cultura de cada um, consequentemente, a religião de cada um. O Brasil é uma amálgama de raças. E essa amálgama de raças faz uma amálgama de credos, né? De crenças, de religiões. Então, para nós, Brasil, nós temos aqui as matrizes africanas que vieram para o Brasil, isso na época do nosso império que elas vieram e que foram assim camufladas pelos próprios escravos de época para não perderem a possibilidade de exercitar a sua religião. E misturaram com as tradições da religião vigente no Brasil, que era católica. Então, fez-se uma mistura para poder ter a liberdade, vamos falar de liberdade de novo, a liberdade é uma expressão religiosa, embora tendo que ser camuflada. Nessa ocasião de império, de final de império, surge no Rio de Janeiro a questão da Umbanda, que não existia. A Umbanda é a única religião brasileira. A Umbanda é a única religião brasileira. Todas as outras são importadas, inclusive o Espiritismo. Mas a Umbanda, a raiz dela é brasileira, porque foi a mistura daquilo que os escravos trouxeram como expressão religiosa, somada àquilo que era a Igreja Católica. E os atos mediúnicos que começaram a acontecer fizeram com que grupos se reunissem, e de início se reuniram mesmo em igreja. Ela se iniciou dentro da igreja no Rio de Janeiro, para atender a mediunidade dessas pessoas. E ela conquistou, claro, uma grande parcela do povo brasileiro. Então, hoje, nós temos a identidade da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, do Protestantismo, nas suas várias formatações, as questões pentecostais, como nós temos no momento, budistas, tem de tudo no Brasil. No Brasil, o que o brasileiro não faz é estudar. Ele não se dedica a conhecer. Alguém levanta uma ideia, ele abraça sem pensar duas vezes, sem conhecer. Se ele se dedicasse um pouquinho a conhecer, ele ia ver que são coisas diferentes, não nas questões da manifestação mediúnica, a mediunidade é a mesma, mas a forma como ela se apresenta é diferente. A forma do trabalho é diferente. As questões colocadas pelas matrizes africanas nos cultos, diferente da doutrina espírita. O espiritismo já tinha a sua codificação. A Umbanda está no momento atual no Brasil, existe universidade com umbandista, com cursos de pós-graduação, totalmente legalizados pelo MEC, formando criaturas dentro dessa ótica, teologia umbandista, vamos dizer. Como nós temos teologia católica, teologia espírita, nós temos também teologia umbandista. Então, agora a Umbanda no Brasil está se estruturando para ter livros. As religiões, de um modo geral, elas têm um livro sagrado. Cada uma delas tem o seu livro sagrado. O que é o livro sagrado? É o livro que serve de base para a orientação dos fiéis e comportamento e a filosofia e o ritmo de vida e o modo de pensar. Então nós vamos ter no judaísmo o livro sagrado, no budismo, no hinduísmo, cada um tem seu livro sagrado. O espiritismo traz, se nós podemos dizer livro sagrado, porque ele tem uma codificação
um conjunto de livros, seria o Evangelho segundo o Espiritismo, que é com base no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. A Umbanda não tem uma tradição escrita, não tem assim, um livro sagrado, não tem isso. Agora que eles estão formatando isso, futuramente terá, com certeza. Então, por conta desta forma de entender as religiões que o brasileiro tem, tudo aqui é colocado num único caldeirão, numa única amálgama. Então, quando fala espiritismo, as pessoas se perguntam assim, mas é kardecista ou é de terreiro? Não tem. Espiritismo é uma doutrina. A codificação, mesa branca ou é o terreiro? Não vamos diminuir nenhum nem outro, não é uma questão disso. A questão é de colocar cada coisa em seu lugar e cada um abraçar aquilo que lhe convém e termos respeito por tudo. Então, nós temos uma confusão no Brasil. Quando é que no Brasil houve uma certa definição do espiritismo como uma religião? Foi no censo de 2010. Até 2010 não tinha, mas no censo de 2010 surgiu a perguntinha se era espírita, e aí o próprio recenseador dizia assim, mas é de mesa branca ou não? Aí você vê que a mesa pode ser marronzinha, pode ser estampadinha, pode ter mesa, pode não ter mesa, não tem importância, mas era uma ideia, né? A ideia do respeito da mesa, toalha branca, como altar, gente. Quando a gente faz transição, nós levamos algumas coisas conosco daquilo que era vivido anteriormente. E é muito difícil desapegarmos dessas coisas. Elas são, no território do sagrado das religiões, existem os elementos que são aqueles que mantêm a fé. Então nós temos os santos, nós temos os tambores nos terreiros, por exemplo, as guias, nós temos uma Bíblia. Isso para cada tradição é o objeto de fé, faz parte da tradição religiosa e a pessoa se apega àquilo como objeto de fé. Daí quando ela passa de um ponto para outro, é difícil desapegar-se do objeto de fé, dos costumes, para abraçar outro totalmente diferente. É muito difícil. Mas estamos aqui, né? Aprendendo. Então no Brasil acontece sim, de colocarem o mesmo rótulo para coisas diferentes. Não estou dizendo nem melhores nem piores, são todas oportunidades de melhorar a criatura. A proposta das religiões, de um modo geral, é sempre essa, de tornar as criaturas melhores, de que elas sejam mais felizes, que elas tenham mais possibilidades de vida harmônica. Então, para nós não cabe crítica a ninguém, a coisa nenhuma. Mas é preciso entender, né? Não podemos trazer o que não é do espiritismo para dentro dele e nem levar dele para outras tradições, porque não interessam aos outros a forma de pensar. Então são coisas desse tipo. Aqui ainda acontece, acho que por mais um tempo a gente ainda vai ter essa ideia misturada, porque não há verdadeiramente debates religiosos no sentido do esclarecimento. Não é debate por valores, quem é melhor ou é pior, ou quem condena ou não condena. Não é nada disso. É aquilo que nós falávamos a semana passada do diálogo interreligioso. A importância do diálogo interreligioso. Que tenha um evento de diálogo interreligioso, vão lá religiosos de várias tradições e cada um terá a oportunidade de falar do seu movimento, da sua proposta, esclarecendo, é esclarecimento. Somente isso. Algo mais, gente? Olha, os dois estão quietinhos, hein? Boa noite a todos. Complementar a pergunta do Orlando, que eu achei muito pertinente, né? Essa questão da mediunidade versus espiritismo. Porque a gente sabe que a mediunidade compõe aí um dos pilares da doutrina espírita. Foi através da comunicação com os espíritos
Kardec trouxe a codificação. Então, é um pilar essa comunicação com o mundo espiritual. Porém, a gente não pode confundir as duas coisas, porque mediunidade é uma coisa inata de todos nós, desde os antigos tempos. E ela existe em todas as religiões e mesmo entre os ateus, que não acreditam em nada, nos céticos, mas que têm mediunidade. Uma coisa muito importante é separar mediunidade de moralidade. Mediunidade não é sinônimo de moralidade. Aliás, a mediunidade sem a moralidade é um perigo. Se não houver uma referência religiosa, ética, a mediunidade ela pode trazer graves consequências, porque vai lidar com diversos tipos de espíritos. E o que nós mais temos perto de nós são quais? Os inferiores, que compõem esse mundo que vivemos. Que somos nós amanhã. Então, um perigo danado, todas as consequências que isso pode trazer. Então, acho que essa é uma discussão muito importante, de esclarecimento, que hoje nós estamos vivendo uma fase de muita rede social, muita mídia social, muitas lives, muitos programas, muito sensacionalismo, muitos personalismos, e aí as coisas vão sendo distorcidas e vão se misturando. Essa questão, por exemplo, de a pessoa perguntar, mas é kardecista, né? Kardec teve a preocupação de que o espiritismo não levasse o nome dele, ele foi só um intermediário. Então, a doutrina espírita é doutrina espírita, não tem que falar que é kardecismo ou não. Foi uma preocupação de Kardec na codificação. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte: o que é a doutrina espírita? Embora ela tenha essas três dimensões, religiosa, científica e filosófica, mas, gente, o espiritismo é o consolador prometido. Prometido por quem? Por Jesus. Então, é o Evangelho de Jesus trazido pelos Espíritos de luz para que ele seja incorporado às nossas relações humanas. É a principal missão do Espiritismo, trazer a verdade espiritual dentro da questão moral, que sem dúvida nenhuma é a parte mais importante do Espiritismo, é a dimensão religiosa, porque é exatamente a moral do Cristo, sem dúvida nenhuma. Então, isso tem que ficar muito claro, que nós estamos vivendo um momento aí que está com muitas correntes, e as pessoas estão deturpando, até criando ou inventando um novo espiritismo. Isso é muito perigoso. E aí eu acho que a gente tem que se posicionar, sem brigar, mas a gente não pode se omitir. Aí eu já queria até aproveitar essa oportunidade e já jogar uma bomba para a Marina responder. Quer dizer, essas polêmicas são importantes, essa questão de muitos expositores espíritas ficarem em cima do muro com questões polêmicas, políticas, ideológicas, quando na verdade, se eles são verdadeiramente expositores espíritas, eles têm que deixar de forma muito clara para todos, que tem muita gente que está começando a estudar o espiritismo, pessoas que ainda não têm conhecimento, mas deixar muito claro o que realmente é o espiritismo. E eu queria saber sua opinião sobre essa dualidade, essa questão que parece, me dá a sensação, não sei se é a sua, Maria, de que os expositores estão mais preocupados em estar agradando a gregos e troianos do que realmente colocar com firmeza a raiz ou a essência da doutrina. Eu me lembro de Chico Xavier, com toda a sua simplicidade e humildade, ele se posicionava e colocava aquela bondade dele, mas ele respondia a todas as perguntas. Vídeo Pinga Fogo. Respondeu tudo. Não ficou em cima do muro nem nada. Por que hoje tantos expositores espíritas ficam em cima do muro? A questão, André, que a gente vê, mesmo entre expositores espíritas, que se dizem espíritas, tem aqueles que não se debruçam sobre as obras espíritas da codificação. Então, muitos vão para a linha de frente como expositor, levando outras referências e as ideias próprias, constituídas ao longo do tempo. O que o Chico é o melhor exemplo, como você lembrou. Tudo que Chico respondia, fosse no Pinga Fogo, ou fora dele, ou numa entrevista, ele dizia assim: conforme Emmanuel, conforme Kardec no livro tal, conforme tal coisa. Então, ele trazia referência
ele estava falando em nome da doutrina. Ele não podia falar em nome da doutrina sem estar calçado nas bases da doutrina. Ele trazia. Havia momentos que ele dizia assim: nós pensamos que talvez seja assim. Aí era ele somando com os espíritos amigos num pensamento coletivo sobre alguma coisa que estaria além. Mas a questão é essa: nós abraçamos a doutrina espírita, então não precisamos de uma nova doutrina. É essa que nos satisfaz? É essa que responde os nossos anseios? É essa que clareia a nossa mente? Por que eu vou estar caçando coisa diferente se eu não estou dando conta nem dessa? Em agir, em proceder, em aplicar na minha vida as recomendações. O dia que a gente tiver vencido todas as recomendações do Evangelho, o dia que a gente tiver entendimento de todos aqueles conhecimentos que os Espíritos trouxeram no Livro dos Espíritos, na Gênese, que está lá para a gente ter conhecimento, entender todos os processos da mediunidade que estão narrados lá no Livro dos Médiuns, e assim, bom, já sei tudo isso, já aplico tudo isso e ainda preciso de algo neste caminho. Aí eu vou buscar. Mas enquanto eu não venci isso, é como um aluno que está na primeira série querendo dar aula para um doutorado. Com que conhecimento, com que base? Então nós temos que separar as coisas e ter esse cuidado, sim. Nos dizemos espíritas, temos os fundamentos e nos posicionamos de acordo com aquilo que nós temos aprendido. Não é assim, por exemplo, que os protestantes agem. Eles não seguem de acordo com aquilo que aprendem nas escolas dominicais, com as leituras, com aquilo que os pastores ensinam. E não seguem ali, não procuram seguir de forma fiel. Procuram. Eles não estão criando nada, os tradicionais, os ortodoxos, não pentecostais que vão surgindo a cada momento, nada contra os pentecostais, mas é preciso mais cuidado, porque são pessoas que às vezes insatisfeitas dentro de uma igreja criam outra com outras formatações. Né? Mas os ortodoxos e os seculares, eles seguem. É assim. Se você vai ao judaísmo, ele vai seguir aqueles preceitos todinhos com fidelidade. Ele não vai criar outra Torá. Ele não vai criar. Ele não vai criar outra obra, outro judaísmo. É aquilo que atende à necessidade dele. Muito bem, quando nós amadurecermos mais e precisarmos de uma outra arrancada, nós vamos com certeza receber essas informações e poder avançar, porque a doutrina espírita não é estanque, ela não é, ela tem a sua base, o seu contributo, como nós dissemos, Chico veio e abriu o leque em várias frentes de conhecimento, com o testemunho dos espíritos ele foi mostrando para nós, mas sempre a gente vai olhar, tem referência, tem fundamento, está fixado em algum ponto da obra, é um desenvolvimento, uma ampliação daquilo que foi trazido, um complemento, não é complemento, mas fica sendo um complemento porque a obra está em processo de evolução tanto quanto nós, ela tem a base, mas à medida que nós evoluímos, nós enxergamos mais coisas que até ali não enxergávamos. Mas é a nossa fidelidade. Agora, querer mudar as obras da codificação, querer fazer diferente, querer trazer coisas ou falas que não são pertinentes, são de outras áreas, muitas vezes, uma área mais da psicologia, da parapsicologia, enfim, como dissemos agora há pouco, estávamos conversando a respeito da neurociência, tudo isso é conhecimento? Dá para a gente trazer, vez ou outra, algo para fazer uma análise, um pensamento? Dá. Mas querer trazer tudo isso como se fosse espiritismo, não. Aí não dá. Então é o nosso cuidado é esse, né? De que a gente siga direitinho aquilo que foi a proposta. Jesus deixou seus ensinamentos e claro que ao longo do tempo os seus discípulos foram
desenvolvendo o pensamento do Cristo. É uma questão de desenvolver o pensamento, mas não de alterar o pensamento. Esse nós temos que tomar cuidado. Bom, vamos lá então? Mais alguém? Mais alguma coisa? Oi, Paulinho. Aí, pode, à vontade. Boa noite a todos. Ainda, por gentileza, vocês estão falando, né, sobre mediunidade, sobre os cuidados. Para quem está iniciando na jornada, na luta como médium, ou que já se encontra nesse trabalho há mais tempo, quando nós podemos perceber que os pensamentos são nossos e aqueles que nos trazem claramente as suas ideias, se esses pensamentos vêm de Deus, a vibração ou a qualidade desses conselhos, os cuidados que nós deveremos ter para não sermos ludibriados. A questão é complicado porque os pensamentos se misturam tanto, né? É difícil. Mas há uma referência a respeito, até no Livro dos Espíritos mesmo fala que o primeiro pensamento é sempre o nosso. Né? O primeiro pensamento é nosso, depois os Espíritos complementam aquele pensamento nosso. Nós temos o link, fazemos o link e aí vamos recebendo as informações. Como selecionar isso? Depende onde está o meu pensamento, aí está meu coração. Quer dizer, qual é a minha intenção? Onde é que eu estou indo? O que eu quero? Qual é o meu mundo mental? É por isso que eu dizia sempre que René Descartes diz, penso, logo existo, e eu sempre complementei, mas existo conforme penso. O meu mundo é meu mundo. Então, o que é que vai acontecer? Se eu não tenho um pensamento habitual, não é habitual, não faz parte do meu interesse, e esse pensamento vem do nada. Então não é meu. De alguma forma eu captei, chegou até mim, e aí eu posso dizer que é de uma outra mente, um outro ser pensante que eu consegui conexão. Então eu poderia transcrever esse pensamento dizendo da forma que Chico dizia, olha, aqui do meu lado tem um espírito que está pensando isso, falando isso, assim, assim. E ele dizia. Quer dizer, ele separava o que era dele e o que não era dele. Então, se eu não tenho um pensamento habitual e me vem do nada, e às vezes esse pensamento que me vem do nada, ele fica repetitivo. Ele vai, amanhã ele se repete, daqui a pouco eu sonho, daqui a pouco eu penso a mesma coisa. Ele está, sabe, martelando, é uma questão mediúnica. Agora, boa ou ruim, qual é o conteúdo desse pensamento? Qual é a nossa obrigação, então, no caso do médium, de trabalho? Seja o iniciante ou aquele que está há muito tempo no trabalho. Não é porque está há 50 anos, sou médio há 50 anos. Eu escuto muito isso, né? Eu disse, grande novidade. A gente é médio a vida inteira. Ué, nós já nascemos médios, né? Não tem novidade. Mas essa referência para dizer, olha, eu não falho, todos falhamos, sem exceção. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós temos uma parcela anímica naquilo que fazemos. Todos nós. Porque voltando à questão do pensamento, o pensamento é lançado como uma imagem e nós vestimos essa imagem com o nosso colorido. Kardec usa uma referência no Livro dos Médiuns, que é como se fosse um óculos de lentes coloridas. Um enxerga de uma cor, o outro enxerga de outra cor, a mesma imagem. Então, seria algo colorido. O cuidado. Prece, se já que é um médio de trabalho, como é que ele está indo para o trabalho? Como é que nós vimos ainda ontem, segunda-feira, na obra Missionários da Luz, esse capítulo 1 do livro Missionários da Luz é para ser estudado e reestudado pelos médiuns, pelos trabalhadores. Porque ali eles ainda estão dizendo, André Luiz e Alexandre na discussão, eles estão dizendo a respeito de como o médium chega no trabalho. Como é que ele está chegando? Como foi o seu dia? Os espíritos que vão atuar no trabalho, vamos supor que é um trabalho noturno, numa casa espírita, vai ter o grupo mediúnico à noite, e ele vai participar.
espíritos estão selecionados para serem atendidos naquele grupo. Espíritos protetores, mentores estão lá para coordenar a tarefa do grupo. E os médiuns? Passaram, levantaram, correram o dia inteiro, tiveram suas atividades. Como é que eles estão chegando para a frente de trabalho? Estão aptos. E o apto vai desde questões de saúde física a saúde mental, por causa dos pensamentos atrapalhados, das emoções, dos sentimentos. É assim que nós chegamos. Então, todo o tempo que nós estamos envolvidos nesse tipo de atendimento é o tempo de procurar policiar o próprio pensamento, ter cuidado, fazer a prece, vibrar, para que tenha uma possibilidade de uma conexão com mentes também neste nível. Porque se nós baixarmos o nível, é sintonia. Se nós procurarmos outra faixa vibratória mais densa, de ondas mais pesadas, nós vamos ter comunicações nada agradáveis. Porque serão mentes dentro daquela condição. E aí, o trabalho se destina a quê? É um trabalho de auxílio à casa, ao grupo mediúnico, é um trabalho de educação mediúnica, ou chamado desenvolvimento mediúnico, é um trabalho de atendimento às pessoas, seja com nomes ou com pessoas presentes. Muitas vezes fazem um salão, alguém está explanando em outro salão, o grupo mediúnico está ali para atender aquelas pessoas que forem em busca de ajuda. É um trabalho de desobsessão. Quando nós falamos de trabalho de desobsessão, vamos entender. Nós estaremos vinculando o nosso trabalho em abrir as portas para espíritos mais inferiores no comportamento, seja pela inveja, pelo ódio, pelo rancor, pelo melindre, pelo desejo de destruição, pela materialidade do ser, pelas paixões humanas. Então, é claro que neste trabalho os médiuns vão ter a receptividade de pensamentos com essa qualidade. Mas isso não quer dizer que o trabalho está desguarnecido, porque sempre começará com uma prece, com um texto que seja edificante, com uma música boa, que as pessoas estejam elevadas. Essa parte é o atendimento sabe aquele pronto-socorro lotado, ou aquela ambulância que percorre aí as estradas para socorrer os acidentes. Então, vai, tá tudo preparado, mas vai que não dá nem tempo de pensar. Mas depois, qual é o final feliz? Entregar o paciente em condições melhores do que ele encontrou, acudido, e aquele trabalhador volta à sua vida normal, tranquilo. Porque outros passarão a cuidar. Ele foi o primeiro, né? E outros passarão a cuidar. Então, num trabalho dessa qualidade, teremos comunicações mais grosseiras. Mais grosseiras não significa confusão. E não significa um festival de palavrões. Que às vezes as pessoas confundem isso, né? Não significa. O médium tem a condição, se nós estamos dizendo que ele está vestindo o pensamento com palavras, ele que escolhe as palavras. O vocabulário está dentro dele. O que é habitual nele, o espírito vai usar. Senão, não vai mesmo buscar uma palavra que esse médium nem tenha no seu vocabulário. Então, a questão da moral do médium que o André falou, né? A questão da moral, da doutrina, a questão é essa: moralizar a criatura, tornar a criatura mais ética, mais digna, mais equilibrada. É por aí que nós vamos vendo o tipo de comunicação. O que não invalida nada, porque a espiritualidade vai no final comparecer, os mentores vão ajudar, vão tirar os fluidos mais pesados, mais densos, vão ali proteger os médiuns. Por isso que eu disse, leiam o capítulo 1 da obra Missionários da Luz. E vão ver como os espíritos trabalham, o antes, o durante e o depois no trabalho, quando ele vai se concretizar, quando ele vai dar por encerrada a sua participação.
é a prática, é o costume, é o autoconhecimento, autoobservação, para começar a diferenciar. Peraí, isso aqui veio do nada. Como é que é essa história? Deixa eu puxar esse fio da meada aqui para ver o que dá. E vamos assim, selecionando. Vamos lá? Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Ninguém vai perguntar, eu vou perguntar. Nós temos aí 15 minutos ainda, hein? Eu disse assim, se não tivessem perguntas para o nosso tempo, a gente já continuaria o Evangelho, que hoje nós estamos fazendo uma pausa para essas perguntas. Semana que vem retornamos ao Evangelho. Aquilo que nós estávamos conversando antes de começar a reunião aqui hoje. Sua opinião em relação à profissionalização do Espiritismo e profissionalização de espíritos. Nós não temos na doutrina espírita uma ordem clerical. Não há profissionais no espiritismo. Nós temos profissionais das religiões, sim. São tão profissionais das religiões, de determinadas religiões seculares até. Nós podemos pegar padres, pastores, como profissionais da religião. Eles têm carteira de trabalho assinada como profissionais da religião. Dedicaram sua vida aos estudos, estão em missão de levar a palavra segundo a religião que eles abraçam, estão cumprindo o seu horário de trabalho, fazendo aquilo que é a proposta de trabalho dentro daquele movimento religioso que ele está ali representando. Então, são profissionais da fé. Existem os profissionais da fé. O Espiritismo não tem profissionais da fé. No Espiritismo, nós temos a participação gratuita. Nós somos todos voluntários. O trabalho na casa espírita é todo na base de voluntários. Há casas espíritas que têm pessoas que são remuneradas, como uma pessoa que toma conta de uma portaria, que é responsável por aquele horário de trabalho da casa, um secretário, um contador para gerenciar as coisas. Isto faz parte, é um profissional daquela área que não necessariamente está dando o seu tempo, porque não é um tempo voluntário, é tempo integral, cumprindo um horário de trabalho nos dias naturais do trabalho. Então existem uma portaria, um vigilante, existe, que está ali recebendo e que nem sempre é espírita. Nós temos uma grande casa espírita, não é aqui em Taubaté, é uma instituição grande, e eu acho muito interessante porque a pessoa que fica na portaria, que abre a cancela, que abre os portões, que ilumina a casa e depois que vai fechar a casa quando todo mundo sair e é o vigilante da casa, é protestante. E a vida inteira este homem está ali, é um trabalhador, carteira assinada, como um trabalhador da casa, da instituição, e a religião dele é outra. E é formidável, porque ele tem um respeito muito grande por tudo que está ali, pela ajuda que é. No mais, somos todos voluntários, não há profissionais. Nós estamos aqui dando o nosso tempo, o tempo que estaríamos em casa, que estaríamos lá diante de uma televisão, ou dormindo, ou talvez num barzinho, conversando com amigos, passeando. É esse tempo que nós estamos dando, que é um tempo que nós resolvemos dar, porque nos dá prazer, porque o homem é movido pelo prazer, não tem conversa, o ser humano é movido pelo prazer. O nosso prazer é estar junto, estudando, falando dessas coisas que nos fazem bem e que nós gostaríamos que fizessem bem aos outros também. Então, é um trabalho voluntário, não há profissionais. Querer tirar proveito de um público que vem gratuitamente, portas abertas, sem participar, querer tirar proveito disso é muito ruim. Nós estamos aí fazendo o indevido, né? Entrando naquela ideia de Jesus, sepulcro caiado por fora, cheio de podridão por dentro, porque está querendo tirar proveito daquele ambiente, daquelas pessoas. Nós sabemos que, por exemplo, há custos manter a casa, tem luz, tem água, tem impostos, tem papel higiênico no banheiro, tem copinho descartável para água. Isto é custo.
Mas como isso é sustentado? Seja pelas colaborações, seja pela associação dos amigos que querem de alguma forma contribuir, seja por um evento que façam para arrecadar aquele benefício, seja por uma livraria, porque a casa compra os livros e tem um lucro que seja mínimo, que seja sem explorar, mas ela tem e é disso que ela vai reverter. Então, há meios dela conseguir sustentar a casa nessas condições. Porque existe. Ninguém coloca uma cadeira, chega na loja e diz, olha, eu sou espírita, eu estou montando ali um centro espírita, o senhor quer, por favor, eu vou levar 50 cadeiras, é doação do senhor. Não, não é doação, eu vou pagar 50 cadeiras. Então existe. Mas existem aqueles que estão trazendo para o movimento espírita, movimentos outros que não têm sentido aqui dentro. E que querem explorar esse campo de pessoas, público que chega. Precisa cuidado. Cuidado, gente. É a recomendação do próprio Kardec com relação à mediunidade. Se entrou dinheiro nessa história, toma cuidado. Vamos observar. Não que não possa. Entendam. Está justificado? Tem transparência? Né? Tem transparência? Está justificado? É preciso isso? Ok. Mas, não sendo isso, tomemos bastante cuidado, porque existem pessoas, eu não queria nem colocar a palavra, mas falidas profissionalmente no mundo. E, de repente, ela cai no meio onde, sabe aquilo em terra de cego, quem tem um olho é rei? Ela cai no meio de pessoas que estão ali ansiosas por alguma coisa e o pouquinho que ela enxerga, ela se acha. E por conta disso, a falência dela lá fora, ela quer agora recuperar aqui dentro. É triste ver isso, porque não há profissionais com essa qualidade, não temos uma estrutura clerical, não há profissionais da fé no espiritismo. O próprio Kardec deu tudo que ele tinha, Melibudê dispôs de todo o patrimônio que ela tinha para surgimento. Chico Xavier nunca ficou com os direitos autorais, o que reverteu de cada livro seu. Mais de 500 títulos. Ele nunca ficou com nenhum. Ele doou todos esses donativos, esses livros, para obras, instituições, asilos, orfanatos, lares espíritas, lares de idosos. Ele doou tudo. Chico Xavier ganhou uma fortuna, certa feita, no desencargo de Frederico Figner, o irmão Jacó, que nós conhecemos. Frederico Figner era um judeu espírita, no Rio de Janeiro, um homem milionário. E uma parte da fortuna dele, em testamento, ele deixou para o Chico Xavier. Chico Xavier não tomou posse disso. Ele transferiu, quando Frederico Figner desencarnou, ele transferiu aquilo que por direito era dele, porque estava no nome dele, ele transferiu para a Federação Espírita Brasileira e ela construiu o parque gráfico da Federação com o dinheiro de Chico Xavier. Graças a isso, nós temos livros em abundância, vindos da Federação Espírita. Então, Chico deu. Outra feita, ele ganhou uma fazenda gigantesca no Mato Grosso, de uma senhora. Ele doou todo esse patrimônio. Chico nunca ficou com nada. Nada. Ele viveu do salário dele de escriturário, de funcionário da Casa da Agricultura. Só. Nada mais. Então, é exemplo. Nós temos que ter esse bom senso. A doutrina espírita é para nós, para alimentar nossas almas de coisas melhores. Vamos lá. Porque, na verdade, foi levantado isso, que eu acho que é um alerta para todos nós. E principalmente com essa questão da pandemia, e aí houve uma explosão da questão das lives, da utilização da internet. O que a gente observa hoje é que expositor espírita virou profissão. Então, você vê a profissão, expositor espírita. É um equívoco muito grande. Kardec deixou isso muito claro no início das suas obras. Então, é que sirva de alerta para todos. Hoje está tendo muitos cursos com o nome de
espiritismo, doutrina espírita, cursos pagos. Quer dizer, se o curso é pago, tem alguma coisa errada. Tem pessoas hoje largando suas profissões para poder começar a ter sua fonte de renda dentro do espiritismo. Tem alguma coisa errada nisso aí. Então, acho que isso é importante para servir de alerta para todos. Se está sendo cobrado, a não ser como são questões filantrópicas, está se colhendo recursos para uma obra, uma coisa diferente, aí a transparência que a Marina falou, mas fora isso, a gente está vendo isso acontecer. E de uma forma assim, bastante significativa. Né? Isso me assusta. Eu faço parte da Associação Médica Espírita, da AME. Isso está acontecendo na AME, na Associação Médica Espírita. Eu imagino que o Dr. Bezerra, no início, deve estar lá com muita coceira, nervoso, tenso. A doutora Marlene Nobre, foi a fundadora da AME, que ela desencarnou praticamente sem recursos, ela usou todos os recursos dela, pessoais, particulares, que ela adquiriu com a medicina, para a AME. Não o contrário. E hoje a gente está vendo a AME no sentido muito estranho, no mínimo. Então, são coisas para a gente estar bastante alerta. Dá para entender agora por que Emmanuel recomendou ao Chico que parasse os trabalhos de materialização. Chico participava junto com o Peixotinho e com o Ranieri aqui de Guaratinguetá, um delegado de polícia de Guaratinguetá, e tem lá o irmão Altino em Guaratinguetá, que é Ranieri quem deu origem. Então, Ranieri, ele tinha lá sua profissão, e no momento de folga dele, é que ele agia como médico, como trabalhador, um lutador na doutrina espírita. E os três juntos faziam trabalhos de materialização. Peixotinho, que era aqui de Campos, do Goitacazes, né? O Ranieri de Guaratinguetá e o Chico lá em Uberaba. E eles se reuniam e faziam os trabalhos de materialização. Faziam cirurgias espirituais, materializavam. O Peixotinho era um doador de ectoplasma muito grande, então tudo isso era possível. E claro que, o povo, porque se tem fenômeno, todo mundo quer ver, todo mundo quer participar. E assim eles iam fazendo constantemente, até que um dia Emmanuel disse assim: Chico, chega disso. Chega disso, vocês estão aqui querendo materializar os espíritos a toda hora, e nós espíritos estamos aqui para desmaterializar os homens. É o desapego, é a questão, o que é que movimenta essas mentes no sentido de tirar proveito financeiro, material, dentro desse meio. É o apego à materialidade, ao vil metal, né? É esse apego excessivo. Um profissional, ele tem lá o seu trabalho, ele atende lá. Se ele quer dar um dia por mês da sua especialidade na casa espírita que ele frequenta, ou lá no ambiente dele receber 2, 3 pessoas por mês que ele vai fazer caridade, ele vai atender, não vai cobrar. Ele vai para uma casa espírita, ele pode prestar o serviço ali, uma orientação, ela é da área do direito, né? E as pessoas têm tantos conflitos, tantas dificuldades. Pode dar um dia no mês ali orientando aquelas pessoas? Ótimo, é uma forma de dar, mas não eu vou te atender na casa espírita, mas faço um precinho ali, né, parcelado, e você acerta isso. Não é assim. Não é assim. Nós podemos ter na casa espírita vários tipos de trabalhos sociais, né? Desses de orientação, de ajuda, odontológico. Nós temos a área médica, tem instituições que são verdadeiros hospitais espíritas. Tem os profissionais, recebem por isso, se formaram, porque o evangelho é claro, vai cobrar pelo aquilo que você derramou seu suor e entregou sua vida Então, tem os profissionais que não necessariamente nem são espíritas, como dissemos daquele vigilante que é protestante e trabalha numa instituição espírita. Então, nem necessariamente ele é
uma pessoa que se diga espírita. Mas aquele que se diz espírita, ele vai fazer um pouco mais. Além daquilo que ele está acertado para fazer, ele vai fazer a parte dele, que é a parte de doação, de caridade, sem tirar proveitos. Nós temos meios na nossa vida de viver de outra forma. O dia que, se é que um dia será assim, né, como as outras religiões, ter os profissionais da fé, aí será diferente. Por enquanto, não. A gente agradece aquele que trouxe a lâmpadazinha, o outro que emprestou o fio, o outro que acendeu, o outro que prendeu. A gente agradece, é colaboração. Nós vivemos esse mundo de colaboração, de cooperação, para ter um resultado final que agrade a todo mundo. Então, gente, o cuidado é esse mesmo. Entrou dinheiro na história, leia com atenção, olha bem para isso, veja se está adequado, se é justo, porque tem situações justas que nós precisamos colaborar. Qual é a intenção daquilo, para que isso não vire, sabe, um meio de exploração da fé. Já existe tanto comércio da fé no mundo, nós vamos querer fazer um aqui dentro também? Não dá, né? Bem, chegamos no nosso horário. Estamos em cima. Viu como passou rapidinho? Não deu nem tempo de abrirmos o Evangelho. Ficamos mesmo na proposta que seriam perguntas e respostas, uma noite de conversação. Semana que vem, se Deus quiser, retornamos ao Evangelho na doutrina de Sócrates e Platão, que é muito interessante. Nós já vamos indicar uma história de anjos decaídos que está sendo trazida ali, que vai ser muito interessante da gente raciocinar. Quem gostaria de fazer nossa prece hoje? Quem gostaria? Eu disse assim, olha, quem não quiser fazer assim, de livre e espontânea imposição, traga escritinho e lê o texto, né? E participa com a gente, porque cada um é uma contribuição. Cada voz, cada energia, cada pensamento é uma contribuição nessa corrente do bem que se forma aqui. Quem quer ser esse elo forte hoje para fazer a nossa prece? Olha lá, minha gente. Eu faço. O Paulinho faz? Tá ótimo. Senhor Jesus, nesse instante em que vamos encerrando esse momento de estudo, essa fraternidade que envolveu a cada um de nós, nós agradecemos à espiritualidade amiga, a essa casa da Luiz, que nos recebe com tanto amor e carinho, a oportunidade do estudo, as reflexões, as responsabilidades que cada um de nós assumimos perante as leis eternas que são imutáveis e que jamais poderemos fazer dessa doutrina tão bendita o nosso livre fazer, aquilo que nos vem à mente. Não, demanda trabalho, demanda esforço e demanda estudo. Senhor Jesus, se julgarmos pertinente, necessário, que possamos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, estarmos todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para estudarmos juntos o vosso Evangelho. Agradecido a presença de todos e a oportunidade pelo estudo. Muita paz. Assim seja, uma boa noite a todos, Deus abençoe, que possamos